E continua hoje no plenário do Supremo a votação sobre o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras de contribuintes diretamente ao fisco sem autorização judicial. O tema já começou a ser discutido e votado. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai explicar para a gente como está essa votação até agora. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, então explica para a gente como é que está a votação. Bom, nós temos ao todo 7 ministros que já se manifestaram. Nós temos os 2 relatores, porque nós temos 5 processos que estão sendo questionados aqui. Um é uma repercussão geral reconhecida em um recurso extraordinário e os demais, são 4 ações diretas de inconstitucionalidade. O recurso extraordinário tem a relatoria do ministro Edson Fachin, as ações diretas de inconstitucionalidade são da relatoria do ministro Dias Toffoli. Então, por enquanto, a maioria que se manifestou no plenário é no sentido de que a legislação, a Lei Complementar 105, que é de 2001, ela é constitucional, ela não ofende, não esbarra em nenhuma ofensa à nossa Constituição, que é de 1988. Ainda faltam se manifestar os ministros Ricardo Lewandowski, que é o presidente da Suprema Corte, o ministro Celson de Mello, ministro Luiz Fux e ministro Gilmar Mendes. Então, nós já tivemos essa maioria formada de 6 ministros votando pela constitucionalidade da lei complementar. Um ministro teve uma votação divergente, que é o ministro Marco Aurélio. E é interessante que a gente esclareça também, Érica, no sentido de que, enquanto a votação está acontecendo, a posição dos ministros ainda pode mudar. Só há que se afirmar, em relação à conclusão do julgamento, quando nós temos a leitura, do resultado, da proclamação do resultado do julgamento, que é feita em plenário. Então, enquanto há momento para a discussão, pode acontecer de um ministro pedir vista, em razão do voto de algum outro ministro, haver ajustamento de algum outro voto que já havia sido proferido. Então, conclusão do julgamento, nós só podemos afirmar que existe depois da proclamação do resultado, que é feito pelo presidente da Suprema Corte, após a manifestação de todos os demais ministros, e enquanto isso não acontece, pode haver ajustamento, pode haver mudança de voto. É importante deixar isso claro. Gisele, quais os principais pontos levantados nos votos dos relatores? Bom, nós tivemos alguns pontos interessantes, até no sentido de que a legislação brasileira, ela se adequa a exigências que foram assumidas pelo Brasil em tratados internacionais, no sentido de combater a evasão de divisas, no sentido de combater a própria lavagem de dinheiro, a sonegação tributária de um modo geral. O que os relatores, na verdade, colocaram é que esse sigilo, ele acaba sendo preservado na medida em que se tem apenas uma transferência de informações, transferência da informação da instituição financeira para o fisco. E outra, havendo divulgação dessas informações pelas autoridades do fisco, existem instrumentos, mecanismos para que eles possam ser punidos, tanto na esfera criminal, na esfera administrativa. Então, de acordo com os ministros, não haveria ofensa à Constituição Federal, com os ministros relatores. Eles entendem que essas medidas, inclusive, atendem à demanda internacional, inclusive, que o Brasil assumiu. Resume para a gente o que tratam esses casos. Bom, o que está sendo questionado é a Lei Complementar 105 de 2001. Essa lei, ela estabelece requisitos, inclusive, para que as autoridades fiscais, tanto no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tenham acesso aos dados bancários, tenha acesso às movimentações financeiras e autoriza que essas informações sejam, que esses dados, sejam enviados para o fisco independentemente de uma decisão judicial. É esse o questionamento. O ministro Marco Aurélio, ele proferiu um voto divergente. Ele entende que o fisco, por ser uma instituição arrecadadora, fiscalizadora, não teria condições de ter poderes que fossem além do poder judiciário. Então, na visão do ministro Marco Aurélio, o próprio poder judiciário, ao autorizar a quebra de sigilo bancário, ele se depara com determinados limites. Então, na visão do ministro Marco Aurélio, que foi o único voto divergente por enquanto, é no sentido de que a instituição, a Receita Federal, ela ficaria com poder talvez até maior que o do próprio Poder Judiciário. Esse, por enquanto, não é o posicionamento que tem prevalecido. Por enquanto, prevalecem os votos dos relatores, como eu mencionei, e, ao final, os ministros vão dizer se essa lei complementar ela é ou não constitucional. Tá ótimo, Gisele, obrigada por enquanto. A gente volta no próximo bloco para falar dos demais assuntos, dos demais processos previstos na pauta de hoje do Supremo Tribunal Federal. Obrigada por enquanto.
Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta de hoje no Supremo Tribunal Federal. Gisele, em relação ao aumento da pena previsto aí para a lei de crimes hediondos, né, nessa lei, o que os ministros devem decidir hoje? Então, existe um habeas corpus que está na pauta hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal, que trata exatamente sobre essa questão da possibilidade do aumento de pena que está prevista na Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, em especial no artigo 9º. Na lei, estabelece que naqueles crimes de estupro e atentado violento ao pudor, isso dentro do que a antiga redação do Código Penal estabelecia, nesses casos em que os ilícitos fossem praticados contra menores de 14 anos, haveria um aumento de pena, que é caracterizada como causa especial de aumento de pena, prevista na Lei 8.072, de metade da pena por conta dessa situação. O que se questiona aqui na Suprema Corte é exatamente a constitucionalidade desse aumento de pena, né? O que se entende, uma parte da corrente, né, inclusive é esse o motivo que fez chegar o habeas corpus aqui na Suprema Corte, então a defesa entende que a aplicação desse aumento de pena é como se fosse uma punição duas vezes pelo mesmo fato, é o que se chama do bis in idem, e seria, na verdade, inconstitucional. Então, os ministros devem, na verdade, analisar exatamente sobre essa questão da constitucionalidade ou não. Há posicionamentos nos dois sentidos, ainda a questão, ela gera celeumas no mundo jurídico, e a Suprema Corte, então, poderá enfrentar esse tema na tarde de hoje. A relatoria deste caso é do ministro Marco Aurélio. Gisele, como é que está a pauta de hoje? Dá um panorama para a gente. Bom, nós temos ao todo 10 processos que estão previstos para serem julgados. Os 5 primeiros itens, né, é aquele que nós acabamos de mencionar no bloco anterior, diz respeito a um recurso extraordinário e 4 ações diretas de inconstitucionalidade. O Supremo, então, prossegue no julgamento conjunto em relação a esses 5 processos. Além desse, nós temos 4 habeas corpus e temos também um recurso, né, que é embargo de declaração. Além de todos esses casos, Érica, ainda constam as listas dos ministros. Então, todos esses casos podem ser chamados a julgamento. Nós sabemos também que nem sempre há oportunidade para que eles sejam chamados, porque um ou outro julgamento pode acabar demandando um tempo maior de análise em relação aos debates que forem estabelecidos no plenário. Então, existe essa previsão de julgamento, isso vai depender, inclusive, do processo que é chamado para ser julgado pelo presidente da Suprema Corte, é ele que vai ali, na verdade, delimitar. Existe uma expectativa de que sejam esses 5, né, que eu já mencionei, que seguem julgamento conjunto, porque eles constam como os primeiros da listas, além das listas dos ministros, como eu mencionei, que também podem ser julgadas. A sessão começa às 14 horas. Tá ótimo, Gisele, obrigada pelas suas explicações por hoje. Até a próxima. Até.